Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha mergulhou em uma profunda crise política, econômica e social. O país derrotado foi obrigado a assinar o Tratado de Versalhes em 1919, que impôs condições duríssimas: perda de territórios estratégicos, severas restrições militares, pesadas indenizações e, sobretudo, a atribuição da culpa exclusiva pela guerra. Essas medidas humilharam profundamente a população alemã, gerando um sentimento de revanche e nacionalismo, que se intensificou durante a década de 1920, com o agravamento da crise econômica, marcada por hiperinflação e desemprego em massa. Nesse contexto de instabilidade, ideias radicais ganharam espaço. Em 1933, o Partido Nazista chegou ao poder, liderado por Adolf Hitler, com a promessa de restaurar a grandeza da Alemanha. Entre suas principais metas estavam romper com o Tratado de Versalhes e expandir o território alemão, o que se ligava diretamente à teoria do espaço vital ou Lebensraum, uma das bases ideológicas do nazismo. A origem do conceito de espaço vital vem da geopolítica alemã do século XIX, desenvolvida inicialmente por Ratzel. Bom, para Ratzel, o Estado era como um organismo vivo que dependia do ambiente e de recursos naturais para se desenvolver. Assim, o espaço vital representava a área geográfica necessária para a sobrevivência e o crescimento de um povo, considerando as relações entre território, natureza e sociedade. Seu enfoque era mais científico e biográfico, e não necessariamente ligado à guerra. Posteriormente, Karl Popper, geopolítico alemão influente no período das entreguerras, retomou a teoria de Ratzel, mas deu a ela uma conotação mais ideológica e expansionista, adaptando-a ao contexto político. Ele desenvolveu o conceito espaço para viver, que passou a justificar a necessidade da Alemanha expandir seu território como forma de assegurar o seu desenvolvimento e poder. A versão de Rousseau era menos neutra e mais agressiva, pregava a conquista de novos espaços. Rousseau era nazista? Então, ele não era um membro oficial do Partido Nazista, mas seus textos e ideologias políticas, geopolíticas, influenciaram profundamente Hitler, especialmente em Mein Kampf. Rousseff, ele tinha uma ligação com Rudolf Hess, um dos seus principais líderes nazistas e o seu ex-aluno. Bom, muitos fundamentos da política externa nazista foram inspirados em suas ideias, mas ele não participou ativamente do regime nazista. Nunca ocupou cargo político direto no governo de Hitler. Após uma guerra, e após uma guerra ele foi investigado, mas não considerado criminoso de guerra. Já em 1946, ele e sua esposa morreram em um aparente suicídio. E foi justamente essa versão radicalizada que Hitler incorporou na sua ideologia nazista, né? Conforme apresentado no seu livro Mein Kampf. O Lebensraum se tornou um pilar do projeto de dominação territorial, racial e militar alemão. O Hitler acreditava que a Alemanha precisava conquistar áreas da Polônia, Ucrânia e União Soviética, assim expulsando ou exterminando as populações locais, como principalmente eslavos e judeus. Assim, eles abririam espaço para a colonização germânica, e a teoria passou a justificar essas ações violentas, genocidas e expansionistas. Durante a década de 1930, a Alemanha começou a colocar em prática esse plano, ignorando as cláusulas do Tratado de Versalhes. Hitler iniciou o rearmamento do país e promoveu diversas anexações territoriais. Remilitarizou a Renânia, anexou a Áustria e
exigiu a incorporação da região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia. Diante dessas ações, França e Reino Unido optaram por uma política conhecida como apaziguamento, baseada na ideia de que, ao ceder parte das exigências de Hitler, seria possível evitar uma nova guerra. Esse posicionamento ficou evidente na Conferência de Moçambique, quando os líderes europeus permitiram a anexação dos Sudetos, acreditando que Hitler não faria novas exigências, o que se revelou um erro. Em 1939, a Alemanha invadiu o restante da Tchecoslováquia e, em 1º de setembro, iniciou a invasão da Polônia, utilizando a tática de Blitzkrieg, que também pode ser chamada de Guerra Relâmpago, que é baseada em ataques rápidos e devastadores. A ofensiva foi planejada com base no Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Molotov-Ribbentrop, em que a Alemanha e a União Soviética concordaram em dividir a Polônia. 2 dias depois, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a teoria do espaço vital, que nasceu como uma explicação geográfica para o desenvolvimento dos estados, foi transformada por Karl Hochschild e, posteriormente, distorcida por Hitler em seu instrumento de dominação violenta. Sua aplicação pelo regime nazista envolveu racismo, imperialismo, geopolítica e genocídio, sendo um dos principais motores da tragédia da Segunda Guerra Mundial. A combinação entre crise interna, nacionalismo exacerbado e conveniência internacional permitiu que uma ideia originalmente acadêmica se tornasse o estopim para um dos maiores conflitos da história.